Irmãos, capítulo 44. Capítulo 44 de Gênesis. Nós vamos trabalhar hoje com as partes, mais uma vez. Vamos ler alguns pontos, comentá-los, depois aplicá-los. Mas a mensagem de hoje tocou muito o meu coração enquanto eu trabalhava essa semana nela. Pela realidade, como é que pode Deus permitir uma situação dessa há tantos anos atrás? Temos visto isso diversas vezes, né, na nossa campanha em Gênesis, não é? Como que eventos que aconteceram lá há tantos anos, antes da própria lei ser entregue a Deus, ou por Deus, a Moisés, Deus já revelando o seu caráter, expressando a sua vontade e deixando algumas verdades salvíficas tão explícitas, como vimos um pouco semana passada, e veremos mais hoje, nesse relacionamento de José com a sua família. Eu fiquei bastante impressionado, mais uma vez, essa semana com Gênesis, com a maneira, com a contemporaneidade do tema. Não o problema exatamente que estava acontecendo ali entre José, na condição de um alto oficial do governo egípcio, com seus irmãos, numa condição de dependentes de tudo, no mínimo, estavam dependendo de comer. Para comer, estavam dependendo do que o Egito poderia fornecer, ou morreriam de fome. Essa é a circunstância. Esse é o contexto histórico. Mas o princípio eterno que nós encontramos aqui é impressionante. Nós encontramos nos evangelhos, como vimos semana passada. O que está acontecendo aqui são verdades espirituais que dizem respeito completamente à nossa dinâmica aqui, o nosso dia a dia. Isso tem me impressionado muito com Gênesis. Eu nunca tinha trabalhado com Gênesis dessa forma. Mas o que nós vemos é que José demorou pelo menos um ano, ou até um pouco mais, para revelar a sua identidade para os seus irmãos, coisa que não vai acontecer ainda no capítulo 44. Vai acontecer na transição entre o 44 e o 45. Mas já tem mais de um ano que está nessa situação, nessa dinâmica aqui, José impondo provas a seus irmãos, com o objetivo de ajudá-los a refletir no pecado que cometeram, com o propósito de também ajudá-los a ter uma mudança de caráter, uma mudança de mente, para que não apenas identificassem um pecado confessado, mas para que, uma vez identificado esse pecado, nunca mais praticassem aquele pecado, porque a mente havia sido transformada, o coração foi transformado, o caráter foi afetado pela influência de um Deus santo que se revelava constantemente a eles. Mas a pergunta que podemos fazer aqui nesse cenário é a seguinte: por que ele demorou tanto? Por que o José demorou tanto a se revelar, a mostrar aos seus irmãos quem de fato ele era? Eu creio que porque não tinha nenhuma evidência de um arrependimento genuíno na vida dos seus irmãos. Até os acontecimentos do capítulo 44, apesar de uma série de eventos onde eles foram fortemente confrontados, afligidos até, não tinha nenhuma evidência de um real arrependimento, um arrependimento realmente claro. O que havia, sim, vários momentos nós vemos, são aqueles irmãos com remorso profundo. Mas arrependimento é completamente diferente de remorso. Remorso está totalmente ligado ao me pegaram. E agora? Vou passar vergonha. E agora? Todo mundo sabe que eu sou crente. O que vão falar de mim? Isso é remorso. Arrependimento é completamente diferente. E José, como homem que temia o Senhor, ele sabia que eles não tinham chegado ainda neste momento do arrependimento.
Só depois disso, José revelaria, então, a sua identidade, esse processo de provas chegaria ao fim. E o capítulo 44 é bem esse momento. Mas a razão pela qual esse capítulo, no meu entender, ele é tão vital para nós, séculos e séculos depois, é que o arrependimento é a parte indispensável do Evangelho de Jesus Cristo. Não há mensagem do Evangelho sem a realidade da consequência dessa mensagem, que é o arrependimento. E nós vemos a mensagem evangélica lá nos dias de José com os seus irmãos, nesse período de provas e nesse último momento de prova que ele vai ter com seus irmãos no capítulo 44. Os irmãos terem uma ideia da necessidade, da realidade, como o arrependimento compõe a mensagem do Evangelho, as últimas palavras que Jesus disse aos seus discípulos foi sobre a necessidade de arrependimento. Lucas capítulo 24, versos 46 a 47 e 47 diz assim, vamos ler juntos. Está escrito que o que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. As últimas palavras de Jesus para os discípulos. Que em seu nome Jesus seria ressurreto, sim, dentre os mortos, no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Nós já oramos pela mensagem? As meninas oraram? Vamos orar de novo? Alguém fica de pé, por favor, e ore pedindo a Deus pela mensagem que vai ser pregada. Obrigado. Amém. 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 Amém, Jesus. Uhum. Uhum. Amém. Oh, meu Deus. Amém. Amém. Obrigado. Vamos ver então essa última prova. A última prova que José impõe aos seus irmãos. E vamos com isso também aprender um pouco mais sobre arrependimento. Eu queria que estivéssemos lendo, acompanhe na sua Bíblia, inicialmente, dos versos 1 ao 15. Vamos ver como foi essa última investida, essa última prova que José impõe aos seus irmãos. Acompanhe na sua Bíblia dos versos 1 ao 15. Diz assim, José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa. Encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloque a prata de cada um na boca de sua bagagem. Depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com os seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade quando José disse ao administrador de sua casa, vá atrás daqueles homens e quando os alcançar, diga-lhes, por que retribuíram o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber e fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Quando ele os alcançou, repetiu-lhe estas palavras. Mas eles lhes responderam, por que o meu senhor diz isso? Longe dos seus servos fazer tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca da nossa bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá. E nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. E disse ele, concordo. Somente quem for encontrado com ela será meu escravo, os demais estarão livres.
Cada um deles descarregou depressa sua bagagem e abriu-a. O administrador começou então a busca desde a bagagem do mais velho até o mais novo, e a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram as suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então eles se lançaram ao chão perante ele. E José lhes perguntou: o que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? Respondeu: vamos parar por aqui, por enquanto. Pois é, esse é um trecho que pode nos fazer, em algum momento, questionar a integridade doutrinária de José, né? Mas vamos pensar juntos aqui. O que vemos é que acabou aquele almoção do capítulo 43. Eles comeram bem, estavam felizes, todo mundo sorrindo. Pegaram o que tinha que ser deles, não é? O mantimento que foi dado, o administrador de José mandou que colocasse tudo que tinha que colocar na bolsa deles, na bagagem, junto com a comida, recursos, enfim, voltaram para que eles voltassem para Canaã com bastante provisão, e com um detalhe que José acrescentou, que colocasse também a sua taça particular na bolsa ou no saco de comida do filho ou do irmão mais novo. Na verdade, José está montando aqui um esquema, mais uma vez, para provar o caráter dos seus irmãos, quando ele ordena que seu administrador coloque a taça ali na saca de grãos de Benjamim. É nesse momento que alguns esclarecimentos se fazem necessários. É certo que os métodos de José para provar aqui o caráter dos seus irmãos não combinam com o que aprendemos, por exemplo, em Mateus 18, 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, o confronta e tal, tudo mais. Mas tem um probleminha. José não tinha nada de revelação ainda da parte de Deus. Nós temos. Nós temos tudo para sermos muito melhores do que José no que diz respeito à disciplina, à correção, ao discipulado, ao tratar as questões que envolvem pecado. José não. José era um homem temente a Deus e ele não tinha absolutamente nada. A porção que ele tinha de revelação da parte de Deus é o que recebeu por herança da tradição oral de seus pais e avós. E aí vem o problema. Essa taça especial, essa taça na cultura egípcia, vocês já ouviram o atributo ou o título egípcio para um grande governador, para um grande líder político do Egito da antiguidade, até hoje não é assim em alguns casos, mas que era o conhecido vizir. Os grandes vizir, o grão-vizir. Elias era tipo Elias. José era tipo um vizir. De onde eu tirei Elias? José era tipo um vizir. Um homem com uma autoridade tremenda. E o vizir, um homem na posição de José no Egito, tinha dentro da cultura religiosa egípcia, ele tinha essas taças. E essa taça, dentro, mais uma vez, do paganismo egípcio, ela tinha características de trazer a revelação ou algum tipo de adivinhação. É aquilo que costuma se chamar de a hidromancia. Eles botavam água na tigela ou na taça e balançavam a taça ou batiam com o dedo, e aquela movimentação do deslocamento da água então dizia alguma coisa para eles em relação ao futuro, no que diz respeito a essa cultura pagã, religiosa, egípcia. Nós vemos algo semelhante, se você lembra do poço de Betsaida, no Novo Testamento, quando eles ficavam aguardando que o anjo tocasse na água, para a água se movimentar, naquele dia teria milagre ou não, era ainda influência da cultura egípcia aquilo. E aqui não é diferente, eles estavam dentro da cultura, dentro da religiosidade. O vizir
esta posição, esse cargo no Egito, compunha este cargo, essa taça com poderes adivinhatórios. Eu tenho certeza que o uso da menção que José faz a esse recurso supersticioso aqui, não significa de forma alguma que José fazia uso disso. Ele estava usando algo que era característica do cargo que ele ocupava, mas mencioná-lo não significa que ele estava fazendo uso de qualquer recurso adivinhatório, porque José era um homem temente a Deus, e nós temos visto isso ao decorrer da sua vida no livro de Gênesis. Mas ele estava usando aquela ferramenta, aquele recurso, para continuar gerando aquele tipo de temor no coração dos seus irmãos. Era um tipo de prova, por isso que eu disse há pouco, eu não concordo com os métodos que José emprega. Mas nós precisamos lembrar que a porção de revelação da parte de Deus que José tinha era quase nada. E nós temos tudo. Então, dentro do que José tinha de recursos para lidar com um processo de disciplina, de provas a seus irmãos, com a intenção de gerar temor, arrependimento e mudança de caráter, eram totalmente diferentes dos nossos. Então não dá para a gente questionar muito metodologia, porque pela própria vida de José não temos por que acreditar que ele fazia uso supersticioso dessa taça. Mas quero ainda destacar nesse trecho os versos 7 a 9, que há uma mudança, mais uma vez, forte, comportamental por parte dos irmãos de José, quando confrontados com algo que eles definitivamente não tinham feito, que é ter roubado José, ou o governador do Egito. E eles respondem ao administrador de José: por que o meu senhor diz isso quando acusado de ter roubado, a taça? Longe dos seus servos fazer tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos, faz a sua defesa, e principalmente o verso 9. Se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá. Por enquanto eles estão só com a acusação, E nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. Não sei se vocês lembram, mas no capítulo, acho que foi no 41, Simeão, antes de ir para o Egito e lá ficar preso, que Simeão está preso ainda, não, agora já foi solto, depois do almoço lá que teve semana passada, com José. Simeão propôs a Jacó: Jacó, não, se a gente ficar preso lá, pode deixar, eu juro pelo teu neto, pelos teus filhos aí, que está tudo resolvido, ou seja, jurou pelo outro. Agora não. Agora Judá, um homem que está parecendo muito maduro espiritualmente, assumindo a responsabilidade espiritual da família, ele chega: não, olha, se for encontrado com alguém alguma coisa que nós não fizemos, mas se for encontrado que ele morra, e agora ele se inclui que nós todos sejamos escravos. Mudou a cabeça dessa família. Tem coisa diferente acontecendo aqui. As provas e as aflições estão gerando uma mudança no coração. Estão deixando de ser egoístas. Estão deixando de ser partidários. Estão deixando de ser interesseiros. Estão começando a perceber que o pecado causa dano. Estão dispostos a assumir um preço alto. A vida, dando a vida e mesmo colocando-se como escravos, caso haja, de fato, alguma veracidade da denúncia que estava sendo feita. E aí vem os versos 16 e 17, um tipo de culpa sendo admitida. Acompanha aí. Respondeu Judá: o que diremos ao meu senhor? Que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Guardem isso. Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Disse, porém, José: longe de mim fazer tal coisa.
Somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa do seu pai. Muito bem. Parece que a confiança deles, expressa nos versos 7 a 9, foi implodida, né, com a descoberta da taça na saca de Benjamim. Mas percebam que agora não há tentativa de fazer algum tipo de defesa. Não há tentativa de fazer qualquer tipo de explicação ou dar qualquer tipo de explicação. Em vez disso, nós vemos uma admissão de culpa, mas nós sabemos que eles não roubaram. Nós sabemos que não foram eles que pegaram a taça ou que roubaram alguma coisa da primeira ou na segunda vez que levaram mantimentos do Egito. Mas agora nós estamos vendo uma admissão de culpa. E não apenas por parte de Benjamim. Todos aqui agora estão assumindo uma posição de culpados. Meus irmãos, me parece que Judá está percebendo que a taça supostamente roubada não é o problema. Judá está com uma percepção da sua própria vida agora diferente. A sua confissão aqui ela vai muito além do que aquela taça poderia representar. Eu realmente acredito que eles entenderam que pecaram contra Deus, que eles vêm pecando contra Deus. O verso 16 nos leva a essa reflexão, quando eu disse para vocês, prestem atenção, quando ele diz lá na metade do verso, Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Eu creio que Deus está trazendo à mente deles uma reflexão muito diferente de um problema imediato. Eles não estão sendo disciplinados ou punidos ou de alguma forma corrigidos por causa daquilo que não fizeram. Mas agora ele está entendendo que eles estão sendo penalizados, disciplinados, corrigidos duramente pelo aquilo que fizeram. E o que eles fizeram foi intentar lá atrás contra seu pai, foi entregar seu irmão à morte, celebrar aquilo como algo que foi positivo para eles, viverem como mentirosos, arrogantes e avarentos durante a trajetória de suas vidas, mesmo conhecendo o Senhor, mesmo conhecendo o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, que a taça não era o problema, mas o problema era o coração deles, que vinha se arrastando no pecado há tanto tempo. E eles percebem que tudo isso é apenas Deus trazendo eles a convicção de que vinham pecando contra Deus e contra a sua própria família. Eu acredito que o reconhecimento do pecado de Judá, em particular, refere-se bem especificamente com aquilo que eles fizeram com Jacó ou com José lá atrás. A questão é que para José ainda não tinha acabado a história. Para José ainda alguma coisa tinha que acontecer, e a moral da história final aqui é o princípio que José usa. Não preciso então punir todos por causa do pecado de um. Aí José ordena no verso 17 que todos voltem para a casa de seu pai, exceto Benjamim, que era o querido caçula de seu pai. Esse permaneceria ali como escravo, como diz o verso 17. Vamos ler agora os versos 18 ao 34. Então Judá dirigiu-se a ele dizendo, por favor, meu senhor, permita-me dizer-te uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio faraó. Meu senhor perguntou a estes seus servos se ainda tínhamos pai ou algum outro irmão, e nós respondemos, temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu em sua velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou, e seu pai o ama muito. Então disseste a teus servos que o trouxeste a ti para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos ao meu senhor que o jovem não poderia deixar seu pai, pois caso o fizesse, seu pai morreria.
Todavia disseste a teus servos que se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, meu pai, contamos-lhe o que o meu senhor tinha dito. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos: só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então: vocês sabem que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi e eu disse: com certeza foi despedaçado. E até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim, e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, o teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se eu não trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso, agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar com o escravo do meu senhor no lugar, ou como escravo do meu senhor no lugar do jovem, e permite que ele volte com os seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreveria a meu pai. Que mudança, irmãos, que mudança. Parece que Judá, mais uma vez, assume o papel de líder espiritual da sua família, na verdade, muito mais firmeza e integridade até do que Jacó. Acredito até que porque foi ele que garantiu ao seu pai, né, como o texto nos diz, que voltaria com Benjamim, que ele ficasse tranquilo. Mas agora a possibilidade disso acontecer é muito remota. José já disse o que vai acontecer. Mesmo assim, ele apela a José como se ele visse em José algo, ou no governador do Egito, né? Porque ele não sabia que era José ainda. Mas que ele faz um apelo desesperançado, mas com muita... sendo ouvido. Eu tenho a impressão neste momento aqui, onde há um apelo por parte de Judá, que apesar dele ter a consciência de que José não tinha obrigação nenhuma, o governador do Egito não tinha obrigação nenhuma de atender o seu pedido, ele cria que José o ouvia. Isso é fundamental em todo esse processo. Ele confessa pecados, ele abre o coração, ele se derrama aos pés, a princípio, de um homem ímpio, que estão se cumprindo todas as promessas que Deus fez a José, que seu pai e seus irmãos estariam dobrados diante dele. E mais uma vez se cumpre isso aqui várias vezes no capítulo 44, como no 43. E José ouve todo esse relato e ele se derrama, José, pedindo clemência, com um governador egípcio atento e bom ouvinte. E todo mundo sabe o que acontece aqui em seguida, não é? Nós já lemos diversas vezes, a gente sabe que José vai quebrantar-se diante de tudo que ele ouviu, vai se identificar como seu irmão, e toda essa situação ela é subitamente revertida, um momento espetacular que nós vamos ver aqui semana que vem no capítulo 45. Mas a pergunta que eu quero voltar a fazer, que eu fiz lá no começo: por que José decidiu revelar a sua identidade agora, depois de tanto tempo, sem revelar a sua identidade? Por que ele decidiu, neste momento, fazer isso? Eu creio é porque ele percebe que algo que ele não tinha visto nos seus irmãos até agora ele ouviu e viu. Ele viu arrependimento genuíno. E algo que aconteceu num processo de disciplina, que levou mais de 1 ano. Eles sendo provados e eles apenas com um tipo de remorso, sempre com algum tipo de troca, sempre com algum tipo de manipulação. E José continuava provando, ficou preso lá por quase 1 ano, Simeão. Todo esse processo de endurecimento, Jacó sendo provado, os filhos sendo provados, e Deus em tudo isso agindo através da disciplina.
Irmãos, quando nós abrimos mão do processo de disciplina, onde Deus nos estabelece situações onde somos provados, e a gente rejeita isso como algum tipo de desprezo do Senhor, nós abrimos mão de um amor muito qualificado. Porque em nenhum momento José deixou de amar seus irmãos. Por diversos momentos ele precisou sair da presença deles para chorar. Mas ele tinha absoluta convicção de que aquele processo de correção e disciplina precisaria continuar até que houvesse arrependimento genuíno, porque remorso não mudaria o coração daqueles homens. E ele foi até o fim, e Deus o honrou como em todas as outras ocasiões de sua vida, dependente do Senhor. Deus o honrou tremendamente, grandemente. Lá nos capítulos anteriores indicam que os irmãos de José, diversas vezes, eles percebem, reconhecem o sofrimento como parte, como uma consequência de pecado. Mas todas as vezes o melhor que eles conseguem é transmitir um profundo remorso, que não tem nenhuma representatividade diante da cruz. Não tem nenhuma representatividade de mudança de coração, mudança de alma. Mas arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento, sem dúvida alguma, é o que se espera de alguém que, quando confrontado pelas consequências terríveis do seu pecado, se entristece, lamenta. E os lamentos de Judá e de seus irmãos, durante vários momentos de sofrimento, de coisas que eles vinham passando, todos esses apuros que José impunha a eles, não tinha ainda levado esses homens ao ponto de confessar seu pecado a Jacó, sem qualquer tentativa de saber seu destino. Sem qualquer tipo de reflexão, de lamento, mencionando sequer o que fizeram com José. Sem tentar manipular as consequências que estavam por vir. Eles aqui se entregam, dizem, olha, nós somos pecadores, e o que vier, a gente está pronto para lidar com as consequências, seja a morte ou seja a escravidão, porque nós pecamos contra o Senhor. Gozado que a confissão inútil, a confissão apenas como consequência de remorso, ela manipula o resultado. Olha, já confessei, dá para quebrar meu galho e ver se aquilo ali acontece, ou se vocês não me punem? Eu já confessei, olha, eu fiz isso, eu reconheço. Então, olha, me livra de cair nesse problema, me livra disso aqui. Eu já cheguei, já falei, olha, está vendo? Eu fiz bonitinho. Várias vezes esses homens fizeram isso. Agora eles estão tão rendidos diante da realidade que pecaram contra Deus, contra seu irmão, contra seu pai, que eles dizem, estamos aqui, seja para a morte, seja para a escravidão, estamos aqui. Nós matamos José. Nós pecamos contra o nosso pai. Que diferença. Precisou de um tempo para isso. Isso não foi instantâneo. Mas no tempo do Senhor, isso sem dúvida alguma aconteceu. Quando o arrependimento é genuíno, irmãos, há repúdio pelo pecado. Quando o arrependimento é genuíno, existem atitudes claras de abandono, decisão, desejo de abandonar e total repúdio. E compreensão espiritual de que não merecemos sequer o perdão que nos é garantido por Deus através de Jesus. A questão é que agora, diante da oportunidade de repetir o pecado, abandonando Benjamim, eles não fizeram isso, muito pelo contrário. Eles tinham toda a chance de fazer a mesma coisa que fizeram com José. E José viu isso tudo, eles não largaram Benjamim. Pelo contrário, nós pecamos. Mesmo que Benjamim não tivesse naquela atitude pecaminosa lá atrás. Eu acho que isso é bem aplicável, é uma maneira bem prática da gente ilustrar arrependimento genuíno. Arrependimento, ele é o reconhecimento de nossos pecados, que resulta no tipo de tristeza
que traz uma mudança em nosso intelecto, que traz uma mudança em nossas emoções, que traz uma mudança profunda em nossa vontade. Isso é arrependimento bíblico. Quer ver um exemplo muito significativo de um homem que eu respeito muito nas Escrituras, que é o nosso querido apóstolo Paulo. Vamos ler juntos? A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Vocês estão identificando a diferença entre remorso e arrependimento? O remorso não traz lamento. O remorso não traz indignação para com o pecado. O remorso não traz mudança na vontade, no intelecto, nas decisões. Mas o arrependimento segundo Deus, ele traz uma tristeza. Que interessante. Tristeza de ter pecado contra o meu Salvador. Tristeza de ter pecado contra aquele que mandou Jesus morrer pelo meu pecado. Tristeza de ter ofendido aquele que me ama como ninguém neste universo criado vai me amar. E eu ofendi deliberadamente aquele que me amou, a ponto de mandar seu filho morrer por mim. Este arrependimento que me faz chorar diante da cruz, ele traz mudanças. O apóstolo Paulo diz quais as mudanças, frutos de um arrependimento que gerou uma profunda tristeza no coração. Esse tipo de arrependimento, ele traz como consequência uma dedicação profunda ao Senhor. Ele traz a ideia de desculpas, de um constrangimento diante da realidade de ter pecado contra o Senhor. Indignação, como eu fiz isso contra Deus? O arrependimento que gera tristeza gera temor. Como eu pude pecar contra o meu Salvador? Traz saudade do aconchego do Pai, porque o pecado cria uma separação entre nós e Deus. Que preocupação com aqueles que vão estar olhando, me vendo, sabendo que eu sou crente, praticando o pecado, e apenas com remorso, e as pessoas ao meu redor indo para o inferno, porque não estão vendo em mim a beleza do meu Salvador. Que remorso, que tristeza, que lamento. Que desejo de ver a justiça do Senhor feita. Irmãos, arrependimento genuíno traz essas mudanças aqui. Remorso não passa nem perto disso. Remorso não nos traz um tico de preocupação. Remorso não afeta nosso dia a dia pecaminoso. Nós só mudamos o método, mas continuamos pecando. Apenas nos tornamos mais hábeis para continuar pecando, para agora, da próxima vez, não ser pego. O remorso não nos traz abandono. Ele apenas muda a nossa metodologia. Eu tenho que agora pecar diferente para não ser pego. Em outras palavras, o arrependimento reconhece o pecado como pecado. E o arrependimento genuíno, ele literalmente, genuinamente, ele traz essa tristeza que nos faz lamentar diante de Deus por termos ofendido aquele que nos salvou. E vai nos levar a uma intensa dedicação, a um projeto pessoal de mudar de direção, um novo curso, uma nova estratégia de vida, para não voltar a cair nesta circunstância pecaminosa. Esse arrependimento vai nos levar a evitar o mesmo pecado, com atitudes conscientes e deliberadas. Esse foi o motivo pelo qual José esperou, meus irmãos, esse tempo todo para mostrar a sua identidade aos seus irmãos. Reconciliação entre José e seus irmãos exigia esse tipo de arrependimento. Para que pudesse haver um recomeço bíblico,
havia necessidade dessa reconciliação, ela precisava estar baseada no arrependimento genuíno, não apenas em algum tipo de confissão de erros cometidos. Irmãos, é completamente diferente confissão de arrependimento bíblico. Confissão, a fila está cheia ali na boca do confessionário da Igreja da Matriz, sem a menor intenção de abandonar o pecado cometido, apenas resolver temporariamente o seu problema de culpa. Arrependimento bíblico é totalmente diferente. Não é um mero tagarelar de coisas que fiz para aliviar a consciência aflita, mas é uma mudança. E digo mais, o arrependimento bíblico ele não nos garante que os velhos problemas não vão continuar nos afligindo, nos ameaçando, mas seguramente o arrependimento bíblico vai nos garantir que aqueles pecados já reconhecidos como pecado serão definitivamente e decididamente evitados. Eu vou me desviar deles na dependência e no poder do Espírito Santo, mesmo que me convenceu do meu pecado. Mais uma vez eu volto ao meu querido apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, um pouquinho dos versículos iniciais do capítulo 8. A gente vê a agonia de um homem que sabe que, apesar de ser um homem crente, mas ele está agoniando porque ele peca, ou agonizando, porque ele peca. Ele não está nem um pouco feliz com isso. Ele não está ainda vivendo como ele gostaria. Ele não está com a vida espiritual que ele desejava. Ou seja, ele não ama o seu pecado, ele odeia o pecado. E ele sabe que é pecador. O que ele escreve a respeito disso? Ele mostra um repúdio enorme pelo pecado e um desejo enorme também de fazer o que é certo. Olha o que diz nos versos 24 do capítulo 7 e os versos 1 e 2 do capítulo 8. Vamos ler juntos? Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Não está feio, irmãos, tem para ler mais alto. É muito muito significativo esse texto, para a gente ler tão xoxinho assim. Vamos ler juntos e forte. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu queria ter tempo para continuar lendo os outros versículos, que são extraordinários. Mas aqui nós percebemos o repúdio de um homem crente à beça, um homem temente a Deus, o pregador do Evangelho aos gentios, que Deus separou de maneira especial com este comissionamento. Ele tem uma indignação com o seu próprio estado, de fazer o que não quer, e o que quer é o que ele não faz, de saber que ele ainda peca contra o Senhor, e ele lamenta: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Há muitos comentaristas que dizem que esta pergunta que ele faz aqui na segunda frase diz respeito a um tipo de pena que era dada a alguns presos, ladrões talvez de galinha, ladrões mais comuns, pequenos furtos lá da região de Roma, que eles eram sentenciados a algum tipo de pena nas pedreiras lá da região de Roma e cercanias, mas eles, para perceberem o peso do pecado que cometeram, eles colocavam os mortos sobre as costas deles e carregavam os corpos dos mortos em decomposição em suas costas, enquanto quebravam pedras até passar o período de sentença, com o corpo deles apodrecendo sobre os seus lombos, sobre as suas costas. É isso que Paulo está dizendo. O meu pecado é como se eu carregasse um morto. O meu pecado é como se eu tivesse um morto às minhas costas. Quem me livrará do peso desta morte? Ele diz: é o meu Senhor Jesus Cristo, graças a Deus por Ele, que me livrou dessa morte terrível que é o pecado. Irmãos, enquanto não tivermos esse estado de alma, de vontade, de decepção com o pecado neste nível, o pecado ainda vai ser colega de praia, gente. O remorso ainda vai me satisfazer. A não ser que eu perceba que o pecado causa esta morte, eu não vou aceitar a disciplina como um processo de restauração, mas eu vou espernear, eu vou gritar, vou fazer malcriação, vou ofender, vou enfrentar. E é tão mais doloroso o processo de enfrentamento.
E é tão restaurador e reconciliador o processo de submissão e arrependimento. Esse momento aqui de José com seus irmãos tem uma aplicação para nós hoje muito, muito grande. Nós temos mais uma, como semana passada, nós temos mais uma ilustração sobre salvação. Aqui, tantos séculos atrás, da implementação, literalmente, do Evangelho ali, por Jesus Cristo. Né? Que mensagem salvífica que nós temos aqui. Irmãos, Deus deseja abençoar, ou nos abençoar. É desejo de Deus, sem dúvida alguma. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos prover com todo tipo de bênçãos espirituais e até mesmo recursos para esta vida. Mas a gente não pode querer ser abençoado por Deus com uma obstinação pecaminosa, sem o menor desejo de um arrependimento genuíno, uma confissão cheia de arrependimento no coração, de pecados. Como é que eu posso querer que Deus me abençoe se eu não tenho essa atitude de repúdio, de tratar o pecado como algo que me torna um miserável? Por que Deus vai me abençoar, apesar de querer tanto me abençoar, enquanto eu estou nesse estado de não arrependimento genuíno, mas de remorso apenas, que está trazendo algum tipo de alívio? Por que Deus, apesar de querer me abençoar, vai me prover com qualquer tipo de bênçãos assim? Eu creio que para os irmãos de José, eles olhavam para José como uma autoridade egípcia, todo-poderoso. Olhavam para José como um homem duro, como um homem rigoroso, um homem temido. Mas nós sabemos que este todo-poderoso egípcio era José. Era aquele irmão amoroso, que revelou esse amor várias vezes, ocultando-se atrás de uma câmara, para chorar quando ele sentia o seu coração apertado pela saudade, pela vontade de abraçar seus irmãos e ver seu pai, mas a fim de trazer seus irmãos a um arrependimento genuíno. José conteve suas lágrimas e colocou seus irmãos à prova, a duras provas, até mesmo ao ponto de eles chegarem a pensar que perderiam suas vidas. José chegou a espremê-los assim, prová-los assim. Mas quando aqueles homens eles reconheceram o seu pecado, não o problema da taça, mas um coração pecaminoso, eles entenderam que eles mereciam qualquer sentença que José decretasse. Quando houve arrependimento, pelo entendimento que pecavam contra Deus já há muito tempo, eles perceberam que fosse qual fosse o juízo, eles mereciam aquilo. Sabe o que aconteceu? O processo de arrependimento completou-se no coração daqueles homens. E sabe o que mais? José estava livre para revelar-se. José estava livre agora para chorar com seus irmãos. Arrependimento traz liberdade, irmãos. José agora estava livre para abraçar de forma amorosa seus irmãos, para provar que não era nenhum mestre vingativo, mas era o amor de Deus que estava manifestando-se para que eles pudessem arrepender-se. Meu querido irmão, se você nunca, ou se você não vier a reconhecer o seu pecado, se você não vir a reconhecer o seu pecado, se você não vir a expressar um desejo de abandoná-lo e confessar seu pecado diante de Deus, então você, exatamente como os irmãos de José, vão olhar para Deus só como um Deus duro, um Deus temido, um Deus vingativo. Vou repetir. Se você não se aproximar de Deus arrependido, se você não enxergar Deus reconhecendo que você é pecador, exatamente como os irmãos de José, você vai apenas olhar para Deus e achar que tem ali um Deus vingativo, um Deus temível, um Deus todo-poderoso que faz o que quer e bem entende, a gente que se dane. Enquanto o seu coração for seu, Deus vai continuar distante, duro e mau.
Mas uma vez que você identifica o teu pecado, trata o pecado como pecado, entende realmente, acredita que a pena mais justa que você poderia receber pelo teu pecado é a morte. Aí você vai e se aproxima de Deus, não para barganhar. Você não se aproxima de Deus para barganhar algum tipo de benefício ou bênção, ou algum tipo de livramento. Mas você se aproxima de Deus arrependido, se jogando, se lançando sobre a sua misericórdia. Aí você vai ver o Deus Salvador. Aí você vai ver o Deus de amor, o Deus justo e o Deus santo, o Deus misericordioso, o Deus bondoso. Esse Pai amoroso que deseja, sim, derramar suas bênçãos sobre os seus filhos, arrependidos e quebrantados diante dele. Deus quer salvar você. Quer trazer você para uma vida que você possa viver com a liberdade que ele te dá. A liberdade de não viver mais escravo do pecado, mas dependente do Senhor, trazendo o arrependimento ou usando o arrependimento como uma parte vital da tua vida espiritual e não como uma oportunidade apenas de criar situações de manipulação oportunísticas ou coisa do tipo. Não disposto a fazer a tua vontade, mas disposto a fazer a vontade dele. Somente o lamento, meus irmãos, somente um tipo de pesar temporário dos seus pecados e de suas consequências não é suficiente. Não é suficiente. O arrependimento bíblico resgata a nossa liberdade. O arrependimento bíblico resgata a nossa liberdade. Liberdade essa que nos foi conquistada. Não foi uma liberdade que eu encontrei numa prateleira de um supermercado ou de uma igreja que faz o que eu gosto. Mas a liberdade que nos foi resgatada, ela foi comprada por Cristo, quando foi na cruz e morreu pelos nossos pecados. Você pode sim. Uma das coisas que o pecado faz é roubar a nossa comunhão. Você sabe, se você está obstinado no teu pecado, se não aceita a disciplina, se você não se submete a ninguém, você sabe que a tua comunhão com Deus está fraturada. Você sabe, você já identifica, você já sabe onde está o abismo. Você já sabe que a sua liberdade está tomada. Para você ter liberdade ou se sentir liberto, agora você grita. Agora você impõe. Agora você faz até maldades. E o mais gostoso é que quando nós nos rendemos arrependidos, nós deixamos completamente a visão, perdemos a visão de um Deus justiceiro e nos rendemos a um Deus de amor, porque nós sabemos que nós merecemos a morte. E Deus tem garantido através de Jesus a vida, o perdão, a reconciliação e a liberdade. É certo que Deus não vai tornar a vida mais fácil para aquele que se arrepender agora, entendendo que vinha com a vida de remorsos. Sua vida não vai ficar mais fácil. E nem agora as bênçãos vão começar a acontecer por tudo quanto é lado. Tal. Seria uma grande bobagem eu falar isso. Mas o fato é que você, como um livre, você não mais como um manipulador da sua vida espiritual, mas como um homem, uma mulher espiritual por causa da obra de Cristo em teu favor, você vai se arrepender com prazer. Prazer de estar reconciliado com Deus, reconciliado com seus irmãos na fé, com seus pais, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos. Porque Deus nos reconcilia nesse ambiente do arrependimento. O arrependimento tem essa propriedade de trazer a paz do Senhor e nos reconciliar com Deus e entre nós. Remorso não. O remorso nos torna escravos. O remorso coloca todo mundo dependente do seu bom humor hoje. Como será que ele acordou hoje? Como será que ele vai chegar da escola, do trabalho? O remorso não cria nenhum tipo de identidade espiritual. O arrependimento não. O arrependimento ele nos muda a mente e o coração. Ele nos deixa ser dirigidos pelo Senhor. E eu quero concluir esse tempo nosso de meditação nesse momento, da vida de José com seus irmãos, dizendo para você o seguinte: não despreze o tempo da disciplina.
O tempo da disciplina só vai parecer ser um tempo de vingança de algum tirano que está impondo alguma coisa sobre mim, se meu coração estiver cheio de vaidade e orgulho. Mas no momento que você parar e perceber que é Deus te conduzindo para um arrependimento genuíno, porque remorso não vale nada para Deus, aí você vai olhar para Deus e ver: Senhor, quanta paciência, quanto amor da tua parte, quanta justiça, quanta bondade, quanto cuidado, quanto carinho. Você só vai reconhecer esta característica desse Deus santo e desse Deus de amor quando você parar de brigar com Deus e parar de achar que remorso é opção. Amém? Vamos ficar de pé. Eu gosto muito de 1 João 9. Mas eu queria cantar para a gente terminar e depois vamos orar. Confessarmos os nossos pecados, nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. A gente está cantando este texto de 1 João 9. 1 João 9. Eu queria que você estivesse orando. Você conhece, a maioria de vocês conhece esse cântico, esse trecho da Bíblia. Eu vou repeti-lo. Eu queria muito que você no teu coração confessasse: Senhor, eu tenho sido dedicado na prática do remorso. E remorso não me reconcilia contigo, não me reconcilia com os meus irmãos na fé. Remorso não me reconcilia com as pessoas que eu amo. Remorso preserva apenas o abismo. O remorso apenas separa. O arrependimento reconcilia. O reconciliamento me faz enxergar o Senhor como um Deus de amor. Confesse pecados. Faça isso. Para de teimar. Chega de abismo entre você e Deus. Esse abismo já foi fechado pela cruz. Usufrua das bênçãos espirituais que Deus tem para dar para aqueles que se arrependem genuinamente. Não despreze a disciplina que vem do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Do começo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pai querido, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos render, ó Pai, de abaixar as armas, de abaixar as defesas que sustentam uma atitude orgulhosa, pecaminosa, autojusticeira, que nos impede de reconhecer o Senhor como um Deus de amor, um Deus de bondade. Enquanto nosso coração estiver endurecido para o nosso próprio pecado, para a nossa vaidade, para a nossa soberba, nós só enxergamos um Deus justo, temido, irado. Mas quando nos arrependermos genuinamente, ó Pai, reconheceremos esse Deus de amor, paciente, bondoso, misericordioso, que tem prazer em perdoar os nossos pecados. Ó Pai querido, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a maldita injustiça que tanto corrompe o nosso coração. Ó Deus querido, talvez o maior inimigo agora seja o orgulho, a maldita vaidade que nos atrapalha tanto de nos humilhar aos teus pés. Tem misericórdia de nós, porque somos pecadores, carentes da tua intervenção, a intervenção do teu Espírito, ó Deus, quebrando a nossa vaidade e nos colocando aos pés do Senhor. Tem misericórdia, ó Pai, nos ajuda a experimentar este genuíno arrependimento.
Que seja hoje, ó Pai, a última prova para quem tem endurecido o seu coração com esse remorso inútil. Que seja hoje a última prova, ó Deus, daqueles que têm forçado, ó Pai, uma vida orgulhosa, autossuficiente e inútil. Que haja o arrependimento genuíno, ó Pai. Que haja um quebrantamento, um recomeço gerado pelo Senhor. Assim eu te peço, ó Pai, muitíssimo agradecido, no nome santo de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Senta no teu lugar. Se você entendeu o que foi pregado, fica aí no teu banco, ora, clama ao Senhor esse recomeço, este arrependimento genuíno, gerado pelo Espírito. Diga não em nome de Jesus ao maldito do remorso que tanto atrapalha a nossa vida com Deus. Fica aí, não tenha pressa de sair não. Ore ao Senhor.